Olá, meu nome é Laiane e fui orientada pela professora doutora Cristina Yuki Miyake na pesquisa intitulada Ensino de Português para Imigrantes e Refugiados, Critérios do PNLD e Aspectos Interculturais dos Materiais Didáticos. Então, de acordo com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, 774,2 mil imigrantes entre os anos de 2010 e 2018 entraram no Brasil. A entrada desses imigrantes e refugiados no Brasil fez crescer cursos de português como língua estrangeira adicional, PLE, e a elaboração de materiais didáticos. O material didático precisa estar de acordo com o contexto social do aluno, apresentando no ensino de PLE questões identitárias, políticas e sociais, pois quando ensinamos criticamente a língua adicional, possibilitamos ao aluno perceber as relações de poder, tendo maior mobilidade na sociedade e a sua integração. A discussão em relação à noção de currículo é essencial para identificar em qual currículo o material didático está centrado, pois contribui para a formação dos alunos no caso de PLE. Os meus objetivos na pesquisa eram analisar quais são os critérios e instrumentos de avaliação que o PNLD, Programa Nacional do Livro e do Material Didático, utiliza para selecionar os materiais didáticos de língua portuguesa como língua estrangeira elegidos no Brasil. Analisar também os materiais didáticos impressos ou online já selecionados e verificar se respeitam em sua abordagem metodológica os aspectos de interculturalidade e as 4 práticas discursivas, sendo elas leitura, escrita, oralidade e compreensão oral. E analisar se os materiais didáticos impactam de forma positiva a realidade social em que os estudantes estão inseridos no Brasil, ou se ajudam no objetivo do porquê os alunos estão aprendendo a língua portuguesa por meio de gêneros textuais e conhecimentos culturais e históricos brasileiros. Então, os materiais utilizados e o método foram os livros Pode Entrar, Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados, Portas Abertas, Português para Imigrantes, o instrumento de avaliação, livro didático de língua estrangeira de Dias, o PNLD e uma enquete feita em colaboração com as minhas colegas PIBIC para compreender as necessidades a partir das experiências de imigrantes, refugiados e brasileiros em relação aos materiais didáticos. Então, a análise ela foi realizada por etapas. Então, na primeira etapa foi feita uma observação do público-alvo, proposta e concepção de linguagem de cada material. Depois foi feita a análise por unidades e, por último, a análise por meio do instrumento de avaliação para identificar especificamente as 4 práticas discursivas, interculturalidade e o trabalho com gêneros textuais. Os resultados. O material Pode Entrar. Na apresentação, os autores explicitam a importância da língua nas relações comunicativas e culturais. Há um maior trabalho com as práticas discursivas, leitura e escrita, e aspectos de interculturalidade estão presentes em todo o material. Já o material Portas Abertas apresenta a concepção do português como língua de acolhimento, apresentando 3 cadernos. O caderno básico trabalha mais com a escrita, o caderno intermediário trabalha mais com a leitura, produção textual e oralidade, e o caderno avançado com a leitura, interpretação de texto, oralidade, compreensão oral e estudo do gênero textual. Já os critérios do PNLD, foi identificado que a língua estrangeira teve a sua primeira inclusão em 2006, com dicionário para os alunos que utilizavam a língua brasileira de sinais, mas foi só em 2011 que foram adicionados critérios para os livros didáticos de LE, sendo critérios de avaliação comum, então não foram identificados critérios específicos para os materiais de português como língua estrangeira. Considerações finais. Os materiais mediam os primeiros contatos linguísticos dos migrantes com a língua portuguesa. A interculturalidade esteve presente em todos os capítulos com a valorização e a integração entre a cultura brasileira e a cultura do imigrante refugiado. Foi observado que o livro didático pode ser usado como uma complementação nas aulas de PLE, pois cada professor possui uma concepção de linguagem, assim como os autores dos livros. Então, cabe ao professor adaptar as atividades ao contexto do estudante. Também foi visto que deve ter uma elaboração de critérios específicos para a avaliação de materiais didáticos de português como língua estrangeira, pois cada ano há entrada de novos estrangeiros no país. Obrigada pela atenção.